Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel e estamos aí para desenvolver mais um tema aqui na Graça Pura. Será que existe uma guerra espiritual pela sua alma? Será? Será que Deus e o diabo brigam pela sua alma, como o sistema prega em suas mensagens? Deus querendo te levar ao céu e o diabo querendo te levar ao inferno. Será que existe isso? Bom, abençoados, se formos pelos viés ou pelas doutrinas das chamadas igrejas denominacionais, estes lugares onde você encontra aí perto da sua casa, aí na esquina, tem ruas aí no Brasil que tem 3 denominações. A minha rua é uma delas. Existe 3. E dentro do meu bairro são 150 ruas. Imagina só o festival de igrejas, chamadas igrejas, porque não são igrejas, né? Que tem. Ou mesmo que alguém sem conhecimento colocou lá o nome de igreja. Não é verdade? Então, se formos pela pregação deles, iríamos dizer que existe sim Deus e o diabo brigando pela sua alma ali naquela coisa toda. Só que o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça, não ensina dessa maneira. E esse é o objetivo dessa mensagem. Te mostrar que isso que te ensinaram não existe uma briga pela sua alma. Abençoados, isso é uma tentação infame do sistema para te manter prisioneiros, ok? Preparados? Vamos aí em mais um estudo debaixo da graça? Vamos nessa! Bom, amados e queridos irmãos, antes de mais nada eu queria pedir a vocês que não fizeram, que se inscrevam no nosso canal. Olha, já estamos chegando à faixa de 9.600 inscritos. Faltam pouco para a gente atingir a marca de 10 mil, uma marca simbólica aqui nesse canal, no qual nós iremos fazer aqui uma live com muita surpresa para vocês todos aí que merecem, né? E tudo isso é para que o Evangelho da Graça corra e alcance os corações e mente daqueles que estão predestinados a serem salvos nesta vida e desta vida, na verdade, as coisas desta vida. Então, abençoados, se você não fez, se inscreva hoje mesmo, já vai deixando o seu like, se você puder, comente, né? Isso é muito bom, nem que seja assim: oi André, tudo bem? Graça pura, tamo junto. Enfim, essas coisas vai dando visibilidade ao canal para essa plataforma, que é uma plataforma muito séria de streaming. Eles querem ficar somente com os melhores streamers que tem, e nós da Graça vamos estar entre os melhores, se depender de nós. Compartilhe as nossas mensagens e faça de tudo para que esse evangelho corra sem empecilho, ok? Bom, abençoados, a primeira coisa que vamos mostrar a vocês que assistem esse vídeo é ir lá atrás na história, como isso tem sido bom para nós, né? Vamos buscar o contexto, por que estas coisas chegaram até nós, porque toda tudo que a doutrina do sistema ensina começou fora da Bíblia. E a história por trás desse sistema religioso mostra isso. Vamos começar analisando o que essa história de luta espiritual, o que é isso? Abençoados, isso veio sendo desenvolvido ao longo dos séculos. Não foi uma coisa que nasceu da noite para o dia. Isso não é uma coisa de 30, 40, 50 anos atrás. Ela veio com as doutrinas do 4º século, quando começaram a tramar essa nova religião pelo imperador Constantino. Porque até então, o que havia, os cristãos primórdios, a primeira era dos cristãos, eles foram considerados dentro de Israel como uma seita, né? A seita dos nazarenos. Então, quando se referia à seita dos nazarenos, se referiam aos cristãos da idade lá da primeira era cristã no mundo. Isso veio sendo desenvolvido depois que o imperador Constantino, no 4º século, oficializou a religião oficial do reino como a cristã.
Então, aí começou todo esse engodo doutrinário. Começaram a misturar as doutrinas pagãs ao cristianismo, como, por exemplo, a doutrina helenística. Vocês já ouviram falar da doutrina helenística infiltrada dentro do sistema religioso? Ela teve o objetivo de mostrar essa parte da luta espiritual. Ela dividiu o bem e o mal, ou seja, ela atribuiu Deus as coisas boas e o diabo as coisas más, criando dois deuses. Impressionante. Uma religião que se diz ser monoteísta acredita que existe um poder igual ao de Deus lutando pela alma daqueles que estão aí nesse mundo. Então, abençoados, nós temos aqui nesse canal várias mensagens sobre essas doutrinas. E em todos eles eu provo, dentro da Bíblia, que esse ser diabo, ao qual a igreja dividiu e tornou-se um Deus também, foi uma invenção do cristianismo antigo e que perdura até os dias de hoje. Olha, eu vou estar deixando aqui nesse card, tá bom? Que está aparecendo para vocês, uma playlist que fala que eu abordo todo esse tema de diabo. E eu mostro dentro da Bíblia que isso é uma coisa falsa. É uma doutrina falsa do cristianismo e que não tem base bíblica, abençoado. Vou estar também deixando aí nas descrições aqui embaixo para que você tenha mais noção disso que eu estou falando. Então vamos entender como o cristianismo usou essa história de guerra espiritual, de Satanás contra Deus em uma luta pela sua alma. Bom, no decorrer da história, entre o século IV e o século XIV, nós observamos que essa história do diabo veio aparecendo mais ou menos de acordo com os momentos religiosos da época, ou religiosos, sociais e políticos de Roma. Por exemplo, quando se observava a queda de membro, a queda de membros dentro do cristianismo, isso era para as outras religiões e seitas que iam acontecendo ao longo da história. A religião romana lançava essas doutrinas do inferno. Então caía um pouquinho a membresia, eles iam lá e davam um tratamento do inferno para amedrontar as pessoas. Isso era usado de tempo em tempo. Se vocês pegarem toda a história, vocês vão ver isso dentro da igreja. Há momentos em que a igreja ela está mais atuante nesse sentido, de trazer essas doutrinas, e em outros momentos você vê uma igreja mais recuada, quando estava tudo bem. Então essa questão de demônio, de diabo, de todas essas doutrinas do inferno, era usada como propaganda para manter seus membros dentro do cristianismo. Olha só que impressionante. Olha, é igual a certos comentários que os abençoados encontram neste canal aqui, em vários vídeos, de pessoas que defendem o sistema religioso. Então eles colocam lá nos comentários deles: sai daí, não ouçam essa heresia, esse André é um anticristo, esse André é um herege. Algumas pessoas até falaram que o André é o diabo. Sai daí, sai correndo. Então, esses abençoados que postam essas coisas aí nos comentários são resultados dessas propagandas enganosas. É assim que eles funcionam. Esse mesmo espírito que estava sobre aquelas pessoas que viveram a época medieval, a época dos primeiros séculos cristãos, é esse espírito que está hoje dentro dessas pessoas que estão dentro do sistema religioso. Ou seja, um sentimento, um espírito de medo e de escravidão. Isso era o que acontecia e isso é o que acontece hoje. Tanto, abençoados, que na biblioteca histórica, na cidade de Trèves, que atualmente é na Alemanha, eles encontraram um manuscrito feito provavelmente entre os anos 800 e 825 depois de Cristo, com o texto do livro do Apocalipse. Então eles acharam lá entre esse período esse texto, só que esse texto, o livro do Apocalipse, era totalmente ilustrada com iluminuras. Iluminuras são figuras, são pinturas, né? Uma gravura, por exemplo, que mostra a luta do arcanjo Miguel contra os anjos rebeldes. Então nessa gravura, que eu vou mostrar para vocês aí,
há dois grupos de anjos. Existiam os rebeldes e os que permaneceram fiéis a Deus. Interessante que não há nenhuma distinção entre ambos os grupos, apenas a posição de cada um no quadro. Então, essas coisas que eles lançavam, isso foi um lançamento da Igreja Romana, fora de um contexto bíblico maior. Eles pegavam aquele versículo isoladamente e jogavam em cima através de figuras traduzido da mente deles. Então, quando eles sentiam que estavam perdendo os seus membros, eles lançavam a mão dessas gravuras, dessas doutrinas, né? Isso aí dependendo do tempo, né? Em alguns tempos mais fortes ou outros menos fortes. Então, tanto que a Inquisição Romana, vocês já ouviram falar sobre o período da Santa Inquisição? Foi um período da Igreja Romana em que aqueles que se opunham ao seu domínio, aqueles que não se subjugavam à Igreja Romana, eram mortos. Eram considerados inimigas de Deus, ou mesmo sendo julgados como feiticeiros e bruxos. Abençoados, nessa brincadeira aí, a igreja, a chamada igreja, a igreja entre aspas, porque isso nós temos que tirar de mente que templos são igreja, tá? Isso é uma coisa muito mal nós pensarmos assim. Nós temos que mudar esse tipo de pensamento. Então, só para vocês terem uma ideia, nesse período mataram mais de 100 mil pessoas. Você sabe o que é matar 100 mil pessoas? Essa igreja que você frequenta aí, entre aspas, igreja, esse local, essa denominação, todo esse espírito veio de lá. Esses escritos que hoje estão lá na biblioteca, lá na Alemanha, é o mais antigo do que se tem notícia que a igreja criou. Claro, dentre muitas outras gravuras, tá? Era muitas pinturas que eles faziam sobre o inferno, sobre Satanás, anjo caído. Isso tudo era uma propaganda para que as pessoas não fossem para outra religião. Olha, se você colocar, por exemplo, aí no Google a frase Artes do Inferno e clicar lá na imagem, vocês vão ver as gravuras que a igreja cristã da época usava em seus cultos. Eles levavam essas coisas para os seus cultos. Isso tudo era para criar uma cultura, a cultura do medo. E é essa cultura hoje que se vê dentro aí dos seus adeptos que estão dentro dessas masmorras do medo. Algo bem fundamentado através dos séculos. Por isso que hoje é impossível se imaginar uma igreja em que não se pense em diabo. Uma falsa igreja, né? Por isso que nós, em graça, queridos, dizemos que quem se submete a estas doutrinas estão em condenação da mente. O fato é que, biblicamente falando, não existem como fundamentar essas ideias surgidas entre esses séculos que eu falei, conhecida como os séculos do medo e pavor dentro lá do sistema religioso, e trazer isso como uma verdade. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, vocês sabiam que a palavra inferno, a Bíblia não apresenta outra tradução para essa palavra a não ser sepultura? Que você, para jogar essa palavra e imaginar um local onde eles pregam que os bichos nunca morrem e o fogo nunca se apaga, eles têm que dar apoio a filosofias cristãs lá do século que eu estou falando aqui, me referindo entre o século IV e o século XIV dessa era, a nova era. Bom, abençoados, olha, eu sei que são muitas informações que eu tenho para passar para vocês. Eu fiz um livro, ou melhor, um e-book, tá? Um livro ainda será lançado, isso vai ser lançado em livro de papel, tá? Mas por enquanto somente virtual. Eu fiz esse livro no ano passado com essa temática. O livro se chama A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras Dentro do Sistema Religioso. Um livro onde eu apresento a ideia bíblica para a palavra inferno. Um livro onde eu trago o conteúdo histórico dessa palavra e refuto os contextos bíblicos que o sistema usa para dizer que existe esse suposto inferno espiritual. Abençoados, um livro
um livro excelente, tem ajudado a milhares de pessoas a se libertarem. Os abençoados que quiserem adquirir esse livro, eu vou estar deixando nas descrições aqui embaixo como você faz para adquirir esse livro, que eu sei que vai ajudar a muita gente para se livrar de uma vez por toda dessa falsa doutrina que mantém as pessoas. 99% das pessoas hoje que frequentam esses templos, esses lugares, essas masmorras do medo, frequentam por causa da cultura do medo de ir para o inferno. Então, a palavra bíblica para inferno é sepultura. O que passar disso é, como diz, né, é procedência da carne maligna. E isso vai de contra o que hoje o sistema prega, que existe uma luta espiritual entre Deus e o diabo sobre a sua alma. Agora vamos entender biblicamente o que é alma. Vamos lá. Abençoados, a alma é a vida no corpo. Ou seja, a alma bíblica são coisas ligadas a esta vida, como emoções, sentimentos. A primeira vez que aparece a palavra alma na Bíblia, ela foi usada a palavra nefesh, uma palavra de origem hebraica e que significa vida, respiração, fôlego de vida. Tanto que uma das primeiras aparições na Bíblia da palavra nefesh foi em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos ler. Que diz: O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhes nas narinas o sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Vocês notem que essa versão que eu estou usando é da Bíblia de Jerusalém. Nessas versões mais modernas que nós vemos por aí, por exemplo, a João Ferreira de Almeida, eles retiraram essa frase, um ser vivente, e colocaram o quê? Alma vivente. Então, quando não se tem o conhecimento disso, essa palavra de Gênesis, esse versículo de Gênesis 2,7, nós passamos a entender que existe um ser vivente que é a alma. Isso dá esse entendimento, essa mudança, essa troca, essa malignidade de mudar os textos bíblicos é que justamente dão ideias a estas doutrinas. Então, quando não se tem o conhecimento, a gente vai nisso aí, a gente acredita, a gente passa a acreditar que a alma é algo que vive fora do corpo e que também é eterno. Sendo que, abençoados, o objetivo de Deus, ao soprar o fôlego de vida no homem, era para dar animação à sua criação, transferindo tudo o que Deus sabia para o homem, ou seja, o bem e o mal. Por essa razão, são que se manifestam em nossas vidas sentimentos bons e também sentimentos maus. E isso vai dando contornos ao grande aprendizado que Deus quer que nós, os seus filhos, tenhamos desta vida. Principalmente quando Deus saca a nossa salvação, que é a salvação da mente. Daí passamos a aprender com tudo isso. Passamos a aprender com os nossos erros e passamos também a aprender os nossos acertos. E o final da alma, biblicamente falando, é até o fim desta vida. Quando este corpo de carne suspira, dá o último suspiro e o coração para, veja o que diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra. O que é o pó? A carne do homem, o corpo de carne, como o era. E o espírito volte a Deus que o deu. Olha que coisa linda, né? Essa é a única verdade sobre a alma, no contexto bíblico. Agora, o que o homem fez da alma? Transformou em mais um ser dentro do homem. Porque hoje, para a religião, o homem tem 3 elementos e que cada um responde individualmente: alma, corpo e espírito. O homem inventou que o homem é 3 e cada um desses 3 distinto, que tem vida após a morte. O único que não tem é o corpo. Então dali se traçou ideias sobre o inferno, sobre o diabo, sobre 2 seres que lutam entre o bem e o mal pela tua vida. Só que a verdade bíblica, queridos,
tem que prevalecer em cima dessa falsa filosofia cristã. Isso são pensamentos do homem. Agora, existem versículos que parecem querer indicar que a alma existe após a vida. Existe sim. Mas para isto, abençoado, para que este vídeo agora, essa mensagem, não se torne longa demais, eu tenho aqui no canal, eu vou estar deixando para vocês também, uma playlist onde eu abordei de uma forma mais ampla a questão da alma. Está aqui nas descrições deste vídeo também e aí embaixo, aqui em cima no card e aqui nas descrições. Eu vou deixando aí para vocês tudo isso aí de presente, para que você que está conhecendo agora o nosso trabalho possa entender melhor o que significa a alma. Então vamos fazer um resumo dessa mensagem até agora? Nós vimos até aqui que na história do cristianismo, entre o século IV e o século XIV, vieram sendo desenvolvida toda essa ideia de um ser espiritual do mal que existe e que luta com Deus para tomar posse da sua alma. Isso tudo se transformou em uma arma para manter seus membros dentro das chamadas igrejas, a igreja, no caso, o sistema religioso. Então, os seus pastores, os seus padres, eles ameaçavam as pessoas que aqueles que abandonassem a denominação iriam sofrer as consequências, pois as suas almas seriam jogadas no inferno. Então as pessoas amedrontadas não saíam do cristianismo por causa do medo. Inclusive hoje, tá? Se cair e sair dentro do sistema, irmão, vai ser uma debandada só. E nós mostramos também que essa ideia de diabo, essa ideia de inferno e também a ideia de que a alma é eterna, foi uma mentira pregada dentro da religião. E que não há bases bíblicas para que se pense assim, ok? Então não existem essa ideia bíblica de dois seres lutando pela sua alma. Isso é coisa do sistema religioso. Por isso que Deus tem levantado esse canal, para mostrar dentro da história como o povo foi massacrado. Essa aí que se diz ser igreja e que hoje está aí em cada esquina do Brasil, foram os responsáveis por mais de 100 mil pessoas mortas em sua história, em sua fase mais negra. E que hoje continuam matando as pessoas no entendimento. Porque as pessoas não conseguem entender, visualizar aquilo que eu falo, por exemplo. Tem pessoas que chegam nesse canal e que, devido a essa alta intensidade que nós pregamos contra o sistema, aliando história a textos bíblicos, elas ficam sem reação e começam a ter reações adversas. Escrevem nos comentários, como eu falei, esse cara é um herege, sai daí. Mas daqui a pouco eles vão sendo envolvidos por essas mensagens, porque ela traz um conteúdo de revelação, elas passam a entender que nós temos uma razão e passam a nos ver de uma forma diferente. E muitos têm chegado a esse conhecimento. Abençoados, lá na história, de tempo em tempo, né, ou hoje na história dessa igreja, da falsa igreja, eles vêm a público pedir desculpas pelo que fizeram no passado e pelo que estão fazendo nos dias de hoje. Hoje, abençoados, eles estão envolvidos aí em casos de corrupções de todos os gêneros, desde pedofilia até corrupção em vários países do mundo. Essa mesma igreja. E a graça veio para libertar o Filho de Deus das amarras da religião. Por isso que Deus está nos despertando para buscar na história um aliado importante da Bíblia, para mostrar as mentiras do sistema religioso. O que acontece é que hoje o Senhor nos tem revelado que a graça de Cristo ressuscitado, o verdadeiro cristianismo, está nas cartas de Paulo. Hoje nós sabemos distinguir quem foi Jesus de Nazaré, o que habitou como homem, o Jesus histórico do Jesus ressuscitado. Hoje entendemos que Jesus ressuscitado apareceu ao apóstolo Paulo e lhe entregou o Evangelho. E através dela, o Senhor está nos mostrando hoje onde estão os erros do sistema. Esse sistema que confundiu tudo, lei com graça, que não entenderam os pactos de Deus para com seus filhos que viriam habitar em um corpo, misturaram doutrinas pagãs da época, tudo dentro do sistema é algo feito para te colocar medo e pavor. Eu quero encerrar essa mensagem deixando um texto do Evangelho da Graça,
Começando em Efésios capítulo 1, versículo 18 em diante, que diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Daí é de onde tiramos, quando sempre falamos que estamos com os olhos espirituais iluminados, olhos iluminados vem daí, tá bom? E somente com esses olhos iluminados é que podemos entender qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? É entender toda essa crueldade dessa religião facínora quando temos os olhos iluminados e somos salvos na mente. Salvos de suas doutrinas, salvos de suas mentiras, salvos da falsa religiosidade, salvos de seus líderes, salvos de seu espírito de condenação e de morte. E somente com os olhos espirituais iluminados poderemos entender o verso 19, que diz: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder, quando sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Por quê, queridos? Porque o que falamos é poder de Deus. E eu não me envergonho de combater a falsidade da ideologia do falso cristianismo. Porque eu falo, é poder de Deus, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Olha aí, abençoados. E que história é essa de existir duas forças que lutam pela sua alma? Isso é uma mentira escabrosa da religião para te manter preso às suas fileiras infernais. Efésios agora, versículo 22. E sujeitou o quê? Todas as coisas. E sujeitou todas as coisas. O que é todas as coisas, amado? É tudo. Sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Abençoados, nessa passagem aqui, lá no sistema, eu pensava que o cabeça da igreja era a sumidade chamada pastor ou padre, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E hoje, o Senhor amou a sua igreja, que somos nós reunidos e unidos, como fazemos por aqui, por enquanto no YouTube. Mas já vamos marcar a nossa primeira reunião aqui, queridos. Fiquem atentos. Vamos marcar a nossa primeira reunião aqui no Rio de Janeiro. Estamos próximos aí de marcar. Mais futuramente na frente aí eu vou estar anunciando, claro que aqui no YouTube, a nossa primeira reunião de poder do Evangelho da Graça. Abençoados, eu recebo que isso vai explodir no Brasil. E hoje a nossa posição é de amado de Cristo, a sua igreja. Veja bem, Efésios capítulo 5 agora, versículo 25 e em diante, que diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Queridos, esse texto está direcionado a você, está direcionado a ti. Por isso que hoje nos apresentamos perfeitos em Cristo. Por quê? Porque nos olhamos em espírito. Estamos sem mácula, não temos uma ruga. Então, abençoado, essa é a posição dos salvos na mente hoje que o Senhor nos coloca. Não aceitamos mais a ideia da falsa igreja que dominou nossas mentes durante muitos e muitos anos. Nós estamos encerrando mais essa mensagem de luz para quem tem os olhos iluminados. Agora, abençoados, eu quero me dirigir a você mesmo, que já está acompanhando esse canal há algum tempo.
e que tem encontrado refrigério para a sua alma através das nossas mensagens, que tem aprendido, que tem crescido na graça e no conhecimento. Veja como esse Brasil precisa ser alcançado por essa palavra. Veja quantos irmãos nossos estão hoje dentro desses calabouços, precisando ouvir estas mensagens. Se você pensa igual a nós e deseja que essa palavra tome forma no Brasil, é com você que contamos. Nós contamos com você. Estamos hoje desenvolvendo livros. Hoje já temos lançado 2 livros e vamos lançar muito mais. Abençoados, cremos que estes livros farão o que Deus predestinou a eles para fazerem. Irá livrar vidas, irá sacar almas do inferno religioso. Mas só que para tirar do papel todas estas coisas, todos os nossos projetos, de ganhar o Brasil, por exemplo, de ter reuniões em graça no Brasil todo, eu não farei isso sozinho. Não posso fazer isso sozinho. Eu até faria, abençoado, se pudesse. Se eu pudesse, eu faria, Deus sabe de todas as coisas. Mas creio que Deus dividiu essa tarefa conosco. Se você apoia esse canal e as ideias que temos pregado e quer ver cada dia mais reuniões perto da sua casa, quem sabe, para que haja dentro do seu bairro uma libertação, dentro da sua cidade uma libertação, nos apoie. Nos procure no WhatsApp que está aparecendo para você aí e saiba o que fazer para nos ajudar. Sozinho, abençoados, eu não resistirei por muito tempo, pois que à medida que vamos crescendo, a pressão será muito grande daqui para frente. E se eu não estiver aliançado com aqueles que nos apoiam, eu não vou resistir por muito tempo. E isso está em nossas mãos. Não somente a graça, ela está crescendo de todas as formas. Temos vários canais também em graça, em que os abençoados têm acompanhado aí como tem crescido esses canais, como estamos em franco crescimento, porque essa palavra tem encontrado abrigo dentro daqueles que Deus predestinou para serem livres neste tempo. Eu sei que você já se inscreveu, eu sei que você já compartilha, eu sei que você curte as mensagens, sempre comento, e eu quero agradecer a vocês de todo o meu coração, de toda a minha alma, de tudo aquilo que eu puder fazer, com certeza, em forma de agradecimento eu farei. O caminho é este, e nós temos outros caminhos para que vocês possam estar nos ajudando. Não é aqui só no canal no YouTube, temos projetos sérios para esse país. Bom, queridos, o recado já está dado. A mensagem foi passada. E meu muito obrigado mais uma vez a todos. A Deus seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Não fui eu que falei estas palavras, mas o próprio Espírito do Senhor foi quem lhes ministrou dentro da sua mente. Porque o Senhor nos julgou e nos considerou aprovados para esse banquete que nós ouvimos. Regozijemos sempre nele, somente no Senhor. Ok, abençoados? Graça e paz. E até a próxima mensagem.